Quando eu era pequeno e lia a Bíblia e também ia à escola, eu percebia que havia um conflito a respeito do formato da Terra entre o que a Bíblia dizia, mais precisamente o que Jesus mostrava, evidenciava ser, né, o formato da Terra, e aquilo que a escola me ensinava como sendo o formato da Terra. O meu subconsciente, ele me mostrava que havia alguma coisa errada, havia um conflito ali, uma coisa não batia com a outra. Mas quem era eu para questionar alguma coisa? Uma criança, como é que ela vai questionar situações dessa natureza, dessa magnitude? Mas o tempo passou e, como diz a própria Bíblia, palavras de Jesus, não há nada em oculto que não venha a ser revelado. No vídeo de hoje, vocês irão ver o que Jesus disse e que revela qual é o real formato da Terra. Vamos ao vídeo. Porquanto não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Bem, hoje nós vamos tratar aqui do que das palavras que Jesus disse, do próprio Jesus, e que tem a ver com o formato da Terra. E eu faço uma provocação, vou provocar vocês agora. Será que Jesus, ele sabia ou ele sabe qual é o real formato da Terra? Fica a pergunta, o que vocês acham? Jesus, ele sabe qual é o real formato da Terra? E para começar esse vídeo, eu vou compartilhar uma palavra que o próprio Jesus disse. Ele diz o seguinte: ninguém subiu aos céus. Reparem só, ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu dos céus, referindo-se a ele mesmo. Ou seja, no mínimo, ele sabe o que tem acima, o que tem no céu ou depois do céu. E para continuar esse assunto, Jesus também diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu chamo a atenção aqui para a verdade. Veja que Jesus, ele chama para si, ele diz que ele é a própria verdade, então nele não pode haver mentira. E diz mais, em outro texto, diz que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. E se Jesus, que é a imagem de Deus, se ele é a verdade, sendo ele Deus, então nele habita a própria verdade. Por isso que ele é a verdade. A ciência, ela é sujeita ao homem, ela pode ser manipulada, ela pode ser vendida, então ela pode estar totalmente longe da verdade, mas só Jesus é a verdade. Então vamos ver agora alguns textos que mostram das próprias palavras de Jesus e nos mostram ali, nos dão uma evidência de como é o formato real da Terra. Bom, há vários textos, mas eu vou compartilhar apenas alguns. Um deles é em Marcos 13, onde diz o seguinte: ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Bem, aqui já dá para ver que palavras de Cristo, onde ele diz que a lua tem a sua própria luz. Bem diferente do modelo globo que diz que a lua seria iluminada pelo sol, né? Aí ele continua: e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus
serão abaladas. Mais uma vez ele mostra que as estrelas, estariam no céu e não a milhões e milhões, bilhões de anos-luz como dado nas escolas. Aí continuando, em outra parte ele diz assim: e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, dando uma ideia totalmente diferente e que não combina nem um pouco com o modelo de globo. Pelo contrário, aqui dá a ideia de, no mínimo, uma terra parada e que tem até cantos, tem extremidade, tem uma noção de em cima, de embaixo. Então esse é um dos textos. Um outro texto que não diz a terra é plana. Não tem isso na Bíblia. E também não tem que a terra é um globo. Tem aquela passagem de Isaías, mas a tradução que deu um somebody love lá. Mas uma outra passagem aqui que, embora não diga explicitamente o formato da terra, ela novamente remete a um modelo que é totalmente diferente do modelo globo, que é em Mateus 4:8, onde diz: de novo, o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ora, novamente é um texto onde ele dá a ideia de se subir em um alto monte para ver toda a terra. Isso só faz sentido em uma terra plana. Continuando, em Mateus 24 diz o seguinte: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Mais uma vez a gente vê aqui um padrão de narrativa que em nada tem a ver com o modelo do globo. São palavras de Cristo e que elas mostram, elas evidenciam como é que toda a terra, como é que todos verão Cristo vindo sobre as nuvens no modelo globo. Isso seria impossível, seria no mínimo impossível. Toda essa narrativa, todas essas palavras, elas demonstram um modelo de terra plana, uma terra, um infinito plano, vamos dizer assim. Ela não mostra uma forma de terra em formato globo. E isso não é uma exceção. Por toda a Bíblia, tanto os homens falando, tanto Deus falando, tanto Cristo falando, a história é a mesma, a história se repete. Todas as falas nesses textos, elas demonstram uma terra plana. Eles não explicam exatamente como seriam os céus, não dão muitos detalhes, embora ali fale também que a lua ela tem a sua própria luz, contrariando o modelo globo que diz que a lua é iluminada. O texto bíblico diz que a lua ela tem luz própria, mas a ideia central de todos esses textos é de uma terra plana. Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.